Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul é responsável pela condução desse programa e hoje nos foi oferecido, o texto Fé no Futuro, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Para nos ajudar a interpretar essa mensagem, convidamos a nossa colega Clementina, colaboradora do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Clementina. Obrigada, olá a todos, é sempre uma alegria nós podemos participar deste momento e refletindo sobre mensagens do Evangelho de Jesus. Então, vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta, sobre o capítulo 6, que nos traz esse assunto tão importante, Clementina, quem é o Consolador prometido por Jesus? O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, porque quando Jesus o anuncia, ele faz algumas referências de como seria esse Consolador. E, na verdade, ele dizia, que ele lembraria todas as coisas, explicaria aquilo que no momento não era propício que ele nos trouxesse, e também lembraria aquilo que fora dito e que que a humanidade esqueceria. E o Espiritismo, como Consolador, nós afirmamos que é o Consolador prometido, porque ele realiza tudo o que Jesus informou com relação a ele quando prometeu enviá-lo. Ou seja, ele ensina todas as coisas que Jesus dissera, e como ele próprio afirmou, os homens ainda não tinham condições de compreender. Ele relembra os ensinos de Jesus, que foram esquecidos ou deturpados, em função dos interesses da própria humanidade, e também ele revela o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o objetivo da nossa existência, e também o que é muito importante, ele nos explica a razão da dor e do sofrimento, e permite acesso a todas as pessoas. É uma doutrina de fácil compreensão, então é direcionado a toda a humanidade. Descortina, nos mostra como é a vida no mundo espiritual, e também porque Jesus diz que ele ficaria conosco para sempre. E o Espiritismo é uma doutrina codificada, ela está ali à disposição de todos nós para todo e sempre, e além disso vem sendo esclarecida, explicada através dos intercâmbios mediúnicos. Sim, e há muito ainda, o que a gente estudar sobre, o nosso querido Espiritismo, o nosso Consolador. Mas estamos aqui para isso, na nossa troca, que é importante para a gente continuar a entender essa mensagem de Jesus, E Clementina, o Espiritismo, ele acabou chegando mais tarde, ao nosso planeta. Por que o Espiritismo veio mais tarde, cerca de quase 2000 anos, após a vinda de Jesus? Exatamente, 1857, se a gente quisesse ser mais específica. Mas, Gabriela, é exatamente isso. Quando Jesus promete, ele veio no tempo certo. Jesus disse que muitas coisas ele não poderia explicar porque os homens não iam entender. Então, era necessário esse amadurecimento, esse crescimento, esse desenvolvimento do ser humano para que
ele pudesse, então, ser entendido. Então, quando os homens já podiam compreender o seu sentido exato, não mais o sentido figurado por parábolas, como Jesus havia apresentado, e Jesus assim o fez porque a humanidade não entenderia de outra forma. O mundo não estava suficientemente maduro para compreender todas essas coisas com clareza. Então, lembrando sempre, né, que o conhecimento ele chega à Terra para auxiliar no progresso. Nós não daríamos conteúdos, por exemplo, numa escola, a uma criança ou a um adolescente que inicia os seus estudos, os conteúdos, por exemplo, programáticos de uma universidade, porque seria uma incoerência, não haveria condições de assimilar. Então, assim é da nossa vida, nós recebemos as orientações espirituais através do Espiritismo quando a humanidade estava pronta para assimilar, para compreender. Esse exemplo das crianças traz bem, né, ao assunto. A gente não consegue ensinar tudo aquilo a uma criança quando ela tem 7 anos, a gente tem que esperar o amadurecimento dela, né? Então, da mesma forma, o espiritismo, bem, bem legal esse exemplo mesmo que você usou. E nós, né, já somos capazes de compreender todas as coisas, o nosso Consolador? Nós temos ainda muito a aprender, né, Gabriela? Porque nós vivemos ainda num planeta de provas e de expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Isso nos dá uma ideia, ou é um indicador da nossa condição moral, porque se nós aqui reencarnamos, é porque nós ainda estamos nesse patamar de evolução. Conquanto nós tenhamos avançado bastante, o nosso conhecimento, o nosso entendimento ainda é limitado. Na verdade, nós temos condições de entender muitas coisas, para não dizer todas as coisas, que ainda nos fazem falta. Mas o que realmente dificulta esse nosso entendimento é o nosso esforço, a nossa vontade. Nós podemos, por exemplo, nos referir, Gabriela, à questão 909 do Livro dos Espíritos, quando o codificador, né, através das médiuns, questiona aos espíritos superiores se o homem poderia, pelos seus esforços, vencer todas as suas más inclinações. E a resposta que nos chega do mundo espiritual é que sim, e frequentemente fazendo um esforço insignificante. O que lhe falta, na verdade, é vontade. Então, com isso, nós vamos perceber, e isso já lá em 1857, ele trazia esse questionamento, nós temos condições de entender muitas coisas, porque uma das características da doutrina espírita é a possibilidade de qualquer pessoa de conhecimento mediano, de inteligência mediana, compreendê-lo, porque é muito simples a compreensão. Então, o que nos falta realmente é esse nosso esforço, essa vontade, para que nós trabalhemos e aproveitando tudo aquilo que a gente já conhece para a nossa evolução. É claro que nós temos entre nós espíritos mais evoluídos, alguns que estão aproveitando melhor a sua oportunidade e também aqueles que reencarnam aqui para nos auxiliar. Realmente depende de nós, né, da nossa dedicação, né, perante a todo o ensinamento que Jesus conseguiu deixar para nós, né? Exato. E sobre a fala de Jesus, ali na página 141 do Evangelho, tem uma fala de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Qual que é a interpretação da doutrina espírita, Clementina, sobre essa fala? Talvez seja o aspecto mais consolador, Gabriela, que a doutrina espírita nos oferece, porque
O Espiritismo, ele nos mostra a causa dos sofrimentos, nesta existência ou em outras, e nos explica que nós sofremos. Por que nós sofremos? Na verdade, os sofrimentos decorrem de situações, de falhas, de equívocos que nós mesmos ocasionamos, e que hoje estamos tendo a oportunidade e também as condições de corrigir e de nos melhorarmos. A gente sabe que a lição, o resgate, a oportunidade, ela vem quando nós já temos condições de assim fazer. Então, é o remédio, muitas vezes amargo, mas que vai nos trazer a saúde da alma. E então, entendendo por que sofremos, nós seguimos, sim, com fé no futuro, que é o tema, né, da nossa reflexão de hoje, sabendo que quando nós corrigirmos os nossos equívocos, nos melhorarmos, nós nos quitamos, nós nos harmonizamos com a lei divina, e isso nos traz uma imensa alegria e serenidade. Porque nós, aqui na vida material, quando nós temos uma dívida pesada e nós conseguimos pagar, nossa alegria que nós sentimos é imensa. E assim é com relação à vida espiritual também. Quando nós conseguimos nos harmonizar, nós sentimos essa alegria, essa serenidade. Que lindo, né? Essa fala de Jesus, ela nos traz um grande ensinamento, né? E é confortante, né? Verdade. Então, chegando à nossa última pergunta aqui que a gente preparou, tão importante, né? Do devotamento, né? Qual é a importância do devotamento e abnegação para nós, trazida por Jesus em seus ensinamentos? Na mensagem do Evangelho, Gabriela nos diz que elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Na verdade, é a alegria do dever cumprido. O próprio Espírito de Verdade, nesse capítulo do Evangelho, ele descreve os dois sentimentos como uma prece contínua. Ou seja, quando nós compreendemos o que ele quis dizer, que tudo que nós fizéssemos a qualquer um dos mais pequenos, era ele que nós o faríamos. Então, nós perceberemos o que significam realmente essas duas virtudes. E talvez mais, quem compreende a alegria de poder auxiliar o próximo, em vez de ter que ser auxiliado, e muitas vezes todos nós precisamos ser auxiliados em algum sentido, nós experimentamos, aquele que consegue fazer isso, experimenta uma alegria que eu diria indescritível, porque sabe que no futuro reserva o quê? Não que a gente faça para merecer, aquela estilo troca com Deus, né? Eu faço isso para merecer aquilo, mas é a alegria de já poder fazer isso com naturalidade e sentir que, sabendo que a recompensa dos justos, né, como dizia Jesus, está reservada em forma de bênçãos. Então, assim, há um depoimento que o codificador, eu vou ser bem rápida, o codificador registra lá na Revista Espírita de maio de 1866, de um médico que em vida fora uma pessoa muito abnegada, muito devotada ao próximo, e enaltecem, né, quando vão evocá-lo, e ele, então, se apresenta dizendo que aquelas honras não lhe diziam respeito, porque, na verdade, olha o que ele diz, não fiz esforço em seguir a via que o meu coração traçava, porque a satisfação moral que ele sentia era tão grande que ele naturalmente se dedicava, então ele não teve essa luta, né, contra as suas más inclinações. E aí ele completa, despertei do outro lado, ao suave toque dos fluidos dos meus caros pais e amigos espirituais. Imagina assim, que alegria maior poderia esperar um ser humano.
E como Bezerra de Menezes, quando ele chega ao mundo espiritual e que ele ouve um coro de vozes lindíssimas, e ele pergunta a Celina, que com ele estava, quem eram aquelas vozes, de quem eram aquelas vozes tão sublimes? E Celina o conduz e diz, Bezerra, esse é o coro da gratidão daqueles que você auxiliou na Terra. Então, querida, é isso, né? Nós estamos no final do nosso tempo, mas é a alegria de receber no futuro o pagamento. Que lindo, né? Talvez essa seja a parte mais bonita que eu achei, né, nessa passagem do Evangelho. É muito bonito mesmo para a gente refletir. Então, gente, chegamos ao encerramento de mais um programa. Muito obrigada, Clementina. A alegria é sempre nossa, eu que agradeço. Obrigada por aceitar nosso convite, né? É sempre uma grande alegria estar realizando essas trocas de conhecimento contigo. Então, a gente falou hoje sobre a fé no futuro, um assunto muito importante, né, para o nosso momento atual aqui nesse planeta. Espero que tenham gostado e, principalmente, que possamos, desta forma, estar a ajudar a todos os irmãos, né, com a nossa conversa, simples, mas preparada com muito carinho. Nos despedimos, então, desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações, que a paz de Jesus esteja com nós, hoje e sempre. Foi um privilégio estar aqui em sua companhia. Até o próximo programa. Obrigada. Se você gostou, então, curta, compartilhe com seus amigos e seus familiares.